Prezados alunos, espero que todos vocês estejam bem. Dando continuidade, então, ao estudo das imunizações, hoje nós vamos analisar a vacina tríplice e as doenças para as quais ela é utilizada, para as quais ela protege. Vamos compartilhar, então, os slides? Então, hoje a gente vai estudar as vacinas antitetânica, antipertussis e antidifterica, que compõem a vacina tríplice, as doenças e a proteção conferida pelas vacinas. Iniciando, então, pelo tétano, que é um dos componentes, a vacina antitetânica é um dos componentes da tríplice. Então, tétano é uma doença aguda, cujo agente etiológico é o Clostridium diphtheritani. Ele tem uma mortalidade que pode ser muito alta, acima de 80%, se ocorrer na criança recém-nascida. Nós temos duas situações de doença do tétano. Uma é o tétano acidental. É um indivíduo ou criança ou adulto que se fez um ferimento em que inseriu o Clostridium tétani no local e a doença vai ocorrer por causa do acidente. E a outra é quando o tétano ocorre no período neonatal, que tem as suas particularidades. Nós vamos entender então um pouquinho das duas situações. O agente etiológico do tétano é o Clostridium tetani, que é um bastonete gram-positivo e é uma bactéria anaeróbia. Ela existe na natureza em forma de esporos, então, normalmente, ela fica como esporos na natureza. Quando ocorre um acidente e ela é inserida no organismo, em condições de anaerobiose, ela pode passar a se transformar no esporo e num bastonete gram-positivo, que vai causar a doença no indivíduo. Então, a bactéria, a imagem da bactéria como forma de gram-positivo. Onde que ela se encontra na natureza? Onde é o reservatório dessa bactéria em forma de esporos na natureza? Ela fica principalmente nos intestinos dos animais. Daí a sua grande frequência no estrume de gado, que é um dos problemas graves de contaminação, principalmente no tétano neonatal, cujo fatores culturais fazem com que os pais coloquem estrume de gado para cicatrização do coto umbilical, causando, então, o tétano neonatal. Então, em locais em que ocorre também estrume de gado, em pastos, em fazendas, é muito alto o risco de contaminação com o tétano. Ela está no solo e em objetos contaminados, por exemplo, plantas, espinhos de plantas, ferimentos com espinhos de plantas, por exemplo, contaminados com o esporo do tétano que está ali naquele ambiente. Então, as pessoas pegam a doença apenas por inoculação através de lesões, ou ferimentos, ou picadas, ou queimaduras, ou pequenas lesões até imperceptíveis, mas que entraram no organismo e colocaram o esporo numa condição de anaerobiose, em utilizações de drogas injetáveis e até em procedimentos cirúrgicos quando feitos sem higiene adequada. A transmissão não ocorre de pessoa a pessoa, ela apenas contato com agente etiológico inserido no organismo por um desses mecanismos. O período de incubação da doença é de 3 a 21 dias, com média de 10 dias. E quanto menor o período de incubação, ou seja, desde o momento em que foi inoculado até o início da sintomatologia, quanto menor este período, maior a gravidade da doença tétano. Aqui alguns dados a respeito do Brasil, a respeito de contaminação com tétano acidental. Então, lesões perfurantes com prego, espinho, qualquer
acidente em que causa perfuração, foi o mais frequente causa de tétano. Lacerações, escoriações, queimaduras, principalmente se estão em ambiente inadequado, procedimentos cirúrgicos quando feitos de modo inadequado, sem as asepsias adequadas, injeção e outros não identificados. São dados do SINAM, que é o Sistema de Vigilância Nacional. A incidência do tétano tem uma relação inversa com a profilaxia com o aumento da vacina. Então, aqui está a incidência da doença no Brasil, de 1990 até 2015, a sua diminuição progressiva e o aumento progressivo do esquema vacinal contra o tétano. Como que está a distribuição no Brasil, segundo a faixa etária dos pacientes? Observa que, nas fases mais precoces da vida, com a cobertura vacinal, o risco de infecção de tétano é muito baixo. E o maior nível de doença por acidente, o tétano acidental, tem ocorrido após os 20 anos, e mais frequentemente ainda entre 35 e 80 anos de idade, ocorrendo em 72% dos casos nessa faixa após os 35 anos de idade. Isso é muito importante, porque nessa faixa de idade, geralmente os pacientes não fazem mais o reforço da vacina antitetânica. Daí a importância de manter o reforço da vacina antitetânica a cada 10 anos em adulto, para diminuir o risco de tétano acidental nessa faixa de idade. Esse gráfico mostra os óbitos, então, o número de óbitos em relação à idade dos pacientes. Aqui observa-se também que o maior número de óbitos ocorreu na mesma faixa de idade em que teve maior número de infecções, principalmente pacientes de 50 a 80 anos de idade. E o que determina a doença? Por que ocorre o tétano? Quando o indivíduo se contamina, faz uma lesão, ele inseriu a bactéria no tecido subcutâneo do organismo. O que foi inserido foram os esporos do bacilo tetânico. Geralmente são lesões perfuro-cortantes, lesões perfurantes, aquele local cria um ambiente de anaerobiose, principalmente se tiver infecções secundárias, com pus, com restos de substâncias e com corpo estranho naquele local. Isso, fazendo essa condição de anaerobiose no tecido, o esporo assume a forma vegetativa. Quando ele assume a forma vegetativa, ele passa a produzir suas toxinas, principalmente a tetanospasmina. A tetanospasmina é uma toxina altamente lesiva para o nosso organismo. Essa tetanospasmina é produzida localmente, onde foi feito aquela entrada da bactéria. No entanto, ela migra para o sistema nervoso central e através dos neurônios periféricos, tanto para a coluna quanto para o sistema nervoso central. Quando ela chega no sistema nervoso, existe a sinapse dos neurônios motores inferiores fazendo a transmissão da informação para contração muscular. Esses neurônios são controlados, são inibidos pelos neurônios internunciais, que são inibitórios da transmissão neurológica, estimulando a contração muscular. Então, como a toxina inibe o neurônio inibidor na medula espinhal, ela estimula a hipertonia muscular mantida e os espasmos, que são característicos do tétano, que é a hipertonia e os espasmos do tétano, a doença, quando o paciente está com a doença. Então, as condições que determinam são particularmente as condições de anaerobiose, com as toxinas sendo produzidas, e a tetanospasmina é tão lesiva, é tão letal,
que ela pode matar um camundongo nessa concentração, de 1 a menos 6, 10 a menos 6 ml de um filtrado contendo essa toxina. Ele mata um camundongo. Essa produção dessa toxina é mediada pela infecção por um plasmídio que infecta o bacilo tetânico. Então, só ocorre doença tétano se a bacilo que infectou aquele indivíduo estiver infectado por esse plasmídio. Então, as cepas virulentas sempre apresentam aquele plasmídio que é o responsável pela produção da toxina. Então, quais são os sintomas de um paciente que está com um quadro de tétano? Então, o primeiro deles é o riso sardônico. Nós vamos, pela contratura muscular na região da boca, o paciente parece que está sempre dando um riso sardônico. Nós vamos mostrar daqui a pouquinho uma figura de um paciente com riso sardônico. O opistótono, que é outro sintoma muito importante, rigidez abdominal, rigidez de nuca, rigidez de membros, crises de contraturas musculares, então é contração e relaxamento, intensas contraturas musculares que pode levar até fratura de membros. E o trisma, que apresenta maior frequência do sintoma do tétano. Então, vamos mostrar aqui o riso sardônico por conta do trisma. Então, o paciente tem a contratura dessa musculatura, tem a impressão que ele está sempre rindo sardonicamente, devido à contratura muscular pela toxina tetânica. O trisma é justamente essa contratura muscular que determinou o aspecto de riso sardônico ao paciente. Então, aqui o riso sardônico por conta do trisma, da contratura muscular. E o outro é a situação de opistótono, pela contração intensa da musculatura desse paciente infectado. Aqui um outro mostrando o opistótono por conta do tétano. E quais são as características do tétano neonatal? Então, quais são as particularidades? Então, na maioria das vezes, o tétano neonatal ocorre em filhos de mulheres não vacinadas. A vacina durante a gravidez protege 100% dessas crianças, principalmente em partos não hospitalares. Os hábitos culturais de algumas regiões fazem com que os familiares tratem o coto umbilical daquele nenenzinho recém-nascido como o estrume de gado, com teias de aranha, com substâncias que carregam o esporo tetânico. E as características próprias do coto umbilical, em que vai ocorrer necrose e para sua eliminação, é justamente as condições ideais para a anaerobiose que determinam a formação, ao esporo se transformar na bactéria. Então, a contaminação do tétano neonatal é a contaminação do coto umbilical. O período de incubação numa criança tem em média de 6 dias, pode variar de 3 a 28 dias, em média de 6 dias. Por isso que é chamada do mal dos 7 dias, porque as crianças nascem e com 7 dias é que a sintomatologia fica mais evidente. Então, no recém-nascido, inicialmente ele mana normalmente, chora normalmente durante os primeiros dias de vida. Após alguns dias, geralmente no 6º, no 7º dia, ele passa a apresentar dificuldade crescente para se alimentar e isso em consequência do trisma, que contratura muscular nessa região da boca. Então, a criança passa a não conseguir mais se alimentar. Aparecem os sinais de rigidez generalizada, espasmos, convulsões e o opistótono. A mortalidade dessas crianças é muitíssimo elevada, acima de 80%, e aquelas que sobrevivem, ainda 5 a 20%, permanecem com sequelas, com retardo mental. Aqui mostrando uma criança, né, um recém-nascido, com tétano, mostrando o quadro de opistótono dessa criança. Olha a rigidez do corpo, que essa criança está sendo segurada por uma mão na cabeça e uma mão no pé, ela está em contratura intensa da musculatura, fazendo o quadro de opistótono.
Qual é a relação do tétano em relação às vacinas? Então, aqui mostrando a incidência do tétano neonatal mundial. Então, quando ocorre a cobertura vacinal, ele diminui os casos de tétano neonatal. Então, a vacinação, a mãe vacinada durante a gestação praticamente elimina o quadro de tétano neonatal. Então, aqui a relação inversa entre vacinação e aumento da vacinação e diminuição de casos de tétano neonatal. A vacina é 100% eficiente na gestante. Então, a gestante precisa fazer a vacina durante o período de gravidez. E essa vacina tem o objetivo tanto de proteger a criança do tétano neonatal pela transferência transplacentária de anticorpos contra a toxina tetânica, quanto de proteger a própria mãe do tétano que pode ocorrer na contaminação com o material que está sendo utilizado para principalmente quando o parto não é hospitalar, para atenção a esse nascimento dessa criança. Atenção ao parto dessa paciente. Como a gente faz, então, a profilaxia contra o tétano? Com a vacina antitetânica. Então, a vacina antitetânica é composta do toxoide tetânico. Então, o toxoide tetânico é a inativação da toxina. Então, ele transforma a toxina num toxoide que ele mantém as capacidades de imunogenicidade, ou seja, de induzir defesa no organismo e destrói a capacidade de lesão do organismo. Então, a vacina antitetânica é feita com toxoide tetânico. Então, é apenas o toxoide, não tem bactéria e não tem toxina, então não causa doença. Ela é utilizada com 10 a 20 unidades do toxoide adsorvido em hidróxido de alumínio. E a aplicação é intramuscular. Então, é importante que a aplicação seja intramuscular. Se um paciente teve exposição a um ferimento com risco de tétano, então a gente tem a profilaxia antitetânica após exposição ao bacilo. Então, a gente tem que analisar 2 aspectos para tomar a conduta do que vai fazer em relação à vacina. Uma é o grau de vacinação prévia daquele indivíduo, e o outro aspecto é o tipo de ferimento que aquele indivíduo teve. Então, o ferimento pode ser limpo e superficial. Então, um ferimento que não tem sujeira, foi feito com uma substância que não tem muito risco, que não tem risco de anaerobiose naquele local. Ou então ele pode ser contaminado e profundo. O que se chama feridas contaminadas e profundas? São as que tiveram contato com terra, com esterco, com fezes e salivas, que foram perfurantes, principalmente as resultantes de projéteis, de esmagamentos, de queimadura, de congelamento. Então, quando tem um ferimento limpo, a gente tem uma conduta. Quando tem um ferimento de risco, contaminado e profundo, são outras condutas. Então, analisando os 2 aspectos, se a gente tem a vacinação prévia ausente ou eu não sei se o paciente tomou as 3 doses, eu faço a vacina no momento do atendimento do paciente. Não precisa fazer o soro se esse paciente estava com uma vacina limpa. Mas se o ferimento foi limpo, se esse ferimento foi contaminado e profundo, aí eu faço a vacina e o soro antitetânico, que pode ser com humano ou animal. Então, primeiro é a vacina, ferimento limpo é só a vacina, e ferimento contaminado e profundo num paciente que eu não sei a vacinação, ou tomou menos de 3 doses, eu faço tanto a vacina quanto o soro antitetânico. Se o paciente tomou as 3 doses e o prazo foi menor do que 5 anos, nem no ferimento limpo superficial, nem no ferimento contaminado e profundo, eu preciso fazer a vacinação. Então, eu preciso fazer nenhuma conduta, apenas a limpeza do ferimento.
Se o paciente tomou 3 doses, mas a última dose foi menor, entre 5 e 10 anos, eu não preciso fazer nada se o ferimento for limpo, mas eu faço um reforço da vacina se o ferimento foi contaminado. Se ele tomou 3 doses e essa vacina foi há mais de 10 anos, aí tanto no ferimento limpo quanto no ferimento contaminado, eu refaço um reforço da vacina antitetânica. Então, essas são as condutas para profilaxia do tétano após um ferimento de risco de contaminação com bacilo tetânico. Vamos analisar agora o outro componente da vacina, que é a difteria. Vamos analisar como que é a doença e depois como é a profilaxia da doença. A difteria, então, é uma doença aguda causada pelo Corynebacterium diphtheriae, que é uma doença infecto-contagiosa, ela é muito contagiosa e apresenta sintomas locais na garganta e sistêmicos também. E a doença é devido à ação à toxina difterítica. O Corynebacterium diphtheriae é um bacilo gram-positivo, é um bacilo aeróbio, não forma esporos. Mas o bacilo produz uma exotoxina que tem 2 fragmentos, um fragmento A e um fragmento B. O fragmento B se fixa em receptores nas células. Várias células do nosso organismo têm receptores para o fragmento B, como o miocárdio, as células do miocárdio, as células do sistema nervoso central, as células do rim. Então, essa toxina que foi produzida pela bactéria, que está se multiplicando na garganta do paciente, é jogada na circulação sanguínea. Então, é uma exotoxina e ela é jogada na circulação sanguínea. Quando ela chega no coração, o fragmento B se liga em seus receptores no miocárdio, na célula do músculo cardíaco, e coloca o fragmento A para dentro do músculo. E ela vai causar uma necrose celular. Então, o Corynebacterium vai causar uma necrose. Isso ocorre tanto no coração, no cérebro, no rim, como no próprio local onde a bactéria está sendo produzida, que é na região da orofaringe. Então, essa bactéria está sendo produzida, onde ela está sendo produzida, essa exotoxina vai destruindo o tecido e vai fazendo uma área de necrose naquele local, que vai ser responsável pela formação da membrana que se origina no local onde está ocorrendo a lesão e que vai ser responsável pela sintomatologia importante e morte do paciente. A incidência da doença também tem uma relação de diminuição da incidência com aumento da vacinação. Então, é muito importante a profilaxia prévia da infecção. E a gente, quando está fazendo a profilaxia, a gente não está fazendo a destruição da bactéria, da mesma maneira que o tétano. Nós não estamos destruindo o tétano, nós não estamos destruindo a bactéria, nós estamos destruindo a toxina produzida pela bactéria bacilo tetânico e o bacilo difterico. Então, quando eu tenho a produção de anticorpos contra a toxina, eu tenho a diminuição de casos de difteria. E qual é a sintomatologia da difteria? Então, eu tenho um período de incubação, depois que eu tive contato com a bactéria, de 1 a 6 ou mais dias. Depois eu entro no período prodrômico, em que há um comprometimento do estado geral do paciente, em que ocorre palidez, dor de garganta, febre baixa e prostração. Um sinal importante da difteria é a febre baixa do paciente. O paciente está muito mal clinicamente, mas a febre está baixa, prostrado, com febre baixa, com dor de garganta e com palidez. Na manifestação clínica da doença, tem aumento das amígdalas, dando a aparência de um pescoço de touro, alargado por conta das amígdalas aumentadas de tamanho. Uma intensa hiperemia de faringe e a formação das pseudomembranas, que vão fazer uma área de necrose, e essas pseudomembranas, além de ficar na região da orofaringe, ela desce para a traqueia e pode
levar à obstrução se essa pseudomembrana se deslocar e obstruir a via respiratória do paciente. E o paciente, então, pode morrer por insuficiência respiratória, porque ele não consegue respirar por obstrução pela pseudomembrana. E as complicações ocorrem desde a 6ª à 8ª semana, que vão ser consequências da toxina diftéria que está fazendo lesão no miocárdio, então dando uma miocardite, dando uma neurite, a insuficiência respiratória, complicações renais. O maior período de transmissão da doença é entre 2 semanas até o início da sintomatologia, principalmente por gotículas que são eliminadas pelo paciente com a lesão, com a formação da lesão das amígdalas inflamadas. Entretanto, a gente tem um indivíduo que pode ser o portador assintomático, que é um de maior risco para disseminar a doença, porque esse paciente não tem nenhum sintoma, mas ele elimina a bactéria. Então, ele pode dar uma forma respiratória, ele pode ter a forma respiratória e pode ter a forma cutânea também. E pode eliminar o bacilo por 6 meses ou mais, sem uma sintomatologia importante e o paciente passando a doença para muitas outras pessoas. Na apresentação clínica, então, aqui é o pescoço de touro, pelo aumento das amígdalas, então, aumenta o pescoço do paciente. A pseudomembrana nessa região de orofaringe, então, a pseudomembrana na região de orofaringe, em que essa pseudomembrana desce para a traqueia do paciente e pode causar obstrução respiratória e a lesão cutânea por um Corynebacterium difteria. Como a gente vai fazer a prevenção da doença? Com a vacina antidifterica. Então, a vacina antidifterica, como nós falamos, ela é formada com o toxoide difterico. Na criança, a gente aplica a vacina dupla tipo infantil. E no adulto, acima de 7 anos de idade, a gente usa a vacina tipo adulto, que é a difteria e tétano, em que a dose da difteria é um pouquinho menor que na criança. Na vacina tipo adulto, ela excluiu da tríplice, então ela só tem como componente a difteria e o tétano. E a partir dos 7 anos de idade, eu não posso mais fazer a vacina antipertussis. Então, eu só posso fazer, se ainda for criança, a dupla tipo criança, e se for acima de 7 anos, a dupla tipo adulto. A vacina é conservada entre 2 graus Celsius a 8 graus Celsius, então é em geladeira comum e ela não pode ser congelada. Se ela for congelada abaixo de 0 graus, ela inativa a toxina, a toxoide. E a aplicação dela é intramuscular. A vacina antidifterica, então, se o esquema básico não foi iniciado ou não foi completado até a idade de 6 anos, 11 meses e 29 dias, as doses necessárias serão administradas com a vacina adsorvida de difteria e tétano do tipo adulto. Então, é a dupla do tipo adulto, que tem a difteria e o tétano, mas a difteria está em dose menor. A outra doença que é protegida pela vacina tríplice é a coqueluche. A coqueluche é uma doença muito grave, infecciosa aguda do trato respiratório. Ela é chamada também de tosse comprida, pela gravidade da tosse que o paciente apresenta. O agente causador da coqueluche é a bactéria Bordetella pertussis. É altamente contagiosa. Então, um paciente infectado tem altamente contagioso para as pessoas com quem ele tem contato. Ele tem sintomas localizados e sistêmicos, e também muitos dos sintomas são devidos às ações das toxinas produzidas pela Bordetella pertussis. A Bordetella pertussis, então, é um bacilo gram negativo. A
aeróbio e que produz toxinas. Ela produz a toxina pertussis, que é uma que fica na superfície da bactéria ou livre, e ela possui mais ainda os aglutinógenos não fímbrias, que é a glutinina filamentosa e a pertactina, e os aglutinógenos fímbrias, que tem 15 possibilidades. Além disso, essa bactéria faz a adesão ao epitélio respiratório, fazendo a colonização das vias respiratórias. Ela tem mecanismo de evasão dos mecanismos de defesa do indivíduo. Então, ela consegue se inserir, se aderir ao epitélio respiratório e multiplicar naquele local, causando lesão tecidual e as manifestações sistêmicas da doença. E quais são os sintomas de um paciente com a coqueluche? Então, o período de incubação foi de 6 a 20 dias, e ela começa, então, o estágio catarral, em que começa com quadro de tosse. Essa tosse vai evoluindo para um estágio paroxístico, em que a tosse fica cada vez mais grave e apresentando um estridor característico. Então, a criança tosse intensamente, e ela faz uma tentativa de respiração de aspirar o ar, e nessa tentativa ela faz um som estridente que é característico da tosse, da tosse comprida, da tosse da coqueluche. Ela tosse, termina vomitando, uma secreção espessa, a criança pode entrar em apneia, principalmente se for uma criança muito pequena, cianose, pode fazer edema de face e pode fazer sangramentos pela intensidade e a gravidade do esforço da tosse, principalmente acima de 2 semanas de esforço. E aí ela entra em período de convalescença. Quais são as complicações da doença? Então, do ponto de vista respiratório, é pneumonia intersticial, broncopneumonia. Do ponto de vista neurológico, meningoencefalite, convulsões. Então, o esforço da tosse pode fazer hemorragias cerebrais e a criança pode entrar em convulsão. As hemorragias podem ser epistaxe, então via respiratória, pelo nariz, conjuntival, então a criança apresenta hemorragias na conjuntiva, subdural e subaracnoide, que são responsáveis pelos quadros de convulsão dessa criança. E ainda nutricionais, pela dificuldade de alimentação e dessa tosse que pode ocorrer muitas vezes por dia. A criança entra em um quadro de desnutrição. E como a gente faz a prevenção da coqueluche, então? É com a vacina antipertussis, que está compondo a vacina tríplice. Então, eu tenho a vacina tríplice com a bactéria inteira, então eu tenho a célula da bactéria do Bordetella pertussis inteira, então é uma suspensão de bactérias inteiras mortas por processos físicos e químicos. E eu tenho a possibilidade da vacina acelular, em que eu não tenho mais a célula inteira, mas ela tem apenas componentes purificados da bactéria Bordetella pertussis. Então, é a bactéria acelular. No Sistema Nacional de Saúde, a gente usa a vacina com a bactéria inteira, que é a tríplice com a bactéria inteira. A idade máxima para se aplicar a vacina antipertussis com a bactéria inteira é 6 anos, 11 meses e 29 dias. Por isso que depois de 7 anos, a gente não aplica mais a vacina tríplice. Não pode mais fazer a vacina tríplice. A vacina tríplice, ela está contida na vacina pentavalente, que a criança que nós discutimos na aula anterior, que a criança recebe com 2, 4 e 6 meses. Então, ela compõe a vacina com pentavalente, ela compõe a tríplice. E, posteriormente, quando ela não vai mais usar a vacina contra hemófilos e a vacina contra a hepatite B, ela passa a usar a vacina tríplice. Então, a vacina tríplice tem o toxoide diftérico, o toxoide tetânico e a Bordetella pertussis inativada em suspensão. Tem como adjuvante o hidróxido de alumínio ou fosfato de alumínio. Ela é apresentada em forma líquida ou em ampola, ou então como frasco-ampola com dose única,
única, ou então frasco ampola com doses múltiplas, geralmente usada nos postos de saúde. Então, a primeira dose é feita com 2 meses, a segunda dose com 4 meses, a terceira dose com 6 meses. No Esquema Nacional de Imunização, no Calendário Nacional de Imunização, a criança recebe essas doses junto com a pentavalente. Depois ela faz um reforço com a tríplice, apenas a tríplice, com 15 meses e com 4 anos. Então, na rede pública, a gente tem a tríplice com a bactéria total, e na rede privada, a gente tem a possibilidade de vacinar com a vacina acelular. No esquema básico, então, estão 3 doses com intervalos de 60 dias. Se a criança não fez o esquema na data correta, ela for utilizar posteriormente, o intervalo mínimo entre as doses tem que ser 30 dias. E se ela não fez, mas ela fez uma dose ou 2 da vacina, eu não preciso começar o esquema novamente. Eu uso apenas a complementação das doses que estão faltando. Então, se o intervalo, se ele utilizou a dose a primeira dose 1 ano antes, eu começo com a segunda dose e a terceira dose, depois os reforços. Então, completar as 3, de preferência, a criança deve completar as 3 doses no primeiro ano de vida. Se ela não completou, aí eu faço a qualquer momento, respeitando o intervalo entre as doses de 30 dias. Não se usa mais, então, a vacina tríplice se a criança tiver mais do que 7 anos. Aí eu passo a usar a dupla tipo adulto. Então, na vacina tríplice, o reforço da vacina tríplice é feita com 6 a 12 meses depois da terceira dose do esquema básico. Então, se o paciente não fez o esquema nacional de vacinação, ela fez as 3 doses, então o primeiro reforço é feito depois de 6 a 12 meses da última dose do esquema básico. Mas, de preferência, ele deve ser utilizado, o reforço deve ser feito no 15º mês de idade, junto com a dose de reforço das outras vacinas do calendário de vacinação. Entretanto, se uma criança fez teve um acidente e teve um ferimento com alto risco de desenvolvimento de tétano antes dos 7 anos de idade e já decorridos mais de 5 anos da 4ª dose, eu devo aplicar mais uma dose da vacina tríplice. Quais são os eventos adversos da vacina tríplice? Então, nas primeiras 24 a 48 horas após a vacinação, a paciente pode acrescentar, ou a criança, ou o adulto pode apresentar dor, vermelhidão e enduração no local da aplicação da vacina. Pode ter febre, pode ter mal-estar geral e irritabilidade. Com menos frequência, pode aparecer ainda sonolência, um choro prolongado e incontrolável que dura 3 horas, a criança chora e não tem consolo. Um choro intenso e prolongado, sem consolo. Ela pode apresentar convulsões e ela pode apresentar síndrome hipotônico hiporresponsiva, que tem hipotonia, tem sudorese fria e diminuição da resposta aos estímulos. Entretanto, esses efeitos colaterais são muito raros de serem manifestados, principalmente convulsões e a síndrome hipotônica hiporresponsiva. O choro prolongado pode ocorrer com mais frequência, mas ele tem poucas repercussões além do momento de mal-estar da criança. Quais são as contraindicações da vacina? Quando eu não devo fazer a vacina tríplice? Então, se a criança apresentou, após a aplicação da dose anterior, uma reação anafilática sistêmica grave, com hipotensão, com choque, com dificuldade respiratória, significa que ela pode ter feito um anticorpos específicos contra algum componente da vacina da classe GR que estão causando uma reação anafilática. Então, a vacina não deve ser aplicada nessas condições. E se a criança apresentou uma encefalopatia nos primeiros 7 dias após a vacinação na dose anterior. Então, são contraindicações para a utilização da vacina tríplice.
Quais são as precauções que eu preciso tomar quando a criança toma uma vacina tríplice? Então, se ela tiver um choro persistente e incontrolável por mais de 3 horas, nas primeiras 48 horas após a vacinação, ou se ela tiver febre, temperatura igual ou maior que 39 graus, sem outra causa identificável nas primeiras 48 horas após a vacinação, eu tenho que usar antitérmicos ou analgésicos para diminuir a sintomatologia dessas crianças. Os eventos pós-vacinais que indicam que a vacinação subsequente não deve ser utilizada, se a criança fez uma daquelas sintomatologias, na próxima vez que ela tiver que vacinar, eu devo utilizar a vacina tríplice acelular. Então, se ela teve efeitos colaterais da primeira vez, com convulsões, ou com um episódio hipotônico hiporresponsivo, a próxima dose da vacina deve ser feita com a vacina acelular, que esses efeitos são determinados principalmente pelo componente pertussis da bactéria inteira, e com a forma acelular diminui o risco desses efeitos colaterais da vacina. São raros, mas podem eventualmente ocorrer. Então, se ocorrer numa dose posterior, tem que usar a vacina tríplice acelular. Como essas vacinas são conservadas e o prazo de validade? Então, ela deve ser conservada em geladeira, e essa geladeira dos postos de saúde ou dos locais de vacinação deve ser com temperatura regulada e controlada, em que ela deve estar sempre mantida entre 2 e 8 graus Celsius. O congelamento inativa a vacina, então ela não pode ser congelada. O frasco, depois de aberto, que tem múltiplas doses, pode ser utilizada até o final do seu prazo de validade, desde que ele tenha sido manipulado, o frasco tenha sido manipulado com técnicas corretas de asepsia, sem risco de contaminação daquele frasco. E o prazo de validade é indicado pelo fabricante, deve ser respeitado rigorosamente. Então, a vacina no posto de saúde, que tem múltiplas doses, pode ser usada até o seu término, desde que sejam todas as condições de asepsia consideradas e o prazo de validade respeitado. Como ela deve ser administrada? Então, a vacina tríplice tem que ser muscular profunda. Em crianças menores de 2 anos, ela deve ser administrada no músculo vasto lateral da coxa. Então, na criança pequena, ela deve ser aplicada na coxa, no músculo vasto lateral da coxa. Acima de 2 anos, no deltoide. Então, crianças pequenas, na coxa. Acima de 2 anos, deltoide. Para evitar abscessos frios, coloque a agulha com um ângulo de administração adequado à massa muscular do vacinado. Então, adequar a agulha de modo que a injeção seja feita intramuscular. Evitar a administração na região glútea, porque nessa região tem muito mais quantidade de tecido adiposo e é difícil a vacina entrar no músculo, localizada dentro do músculo. Então, é preferível a região lateral da coxa e a região do deltoide nos adultos, para evitar a inoculação no tecido adiposo. Então, nós discutimos nessa aula as doenças que são protegidas contra a vacina tríplice e as características da própria vacina tríplice. Nas próximas aulas, então, a gente vai discutir outras vacinas e outras doenças causadas por essas vacinas. Então, nós vamos ver as indicações de vacina nas várias faixas de idade, e algumas dessas vacinas específicas vão ser discutidas particularmente. Então, nos encontramos para reunir nas próximas aulas. Até mais.